Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de eletroquímica. Vamos abordar o conteúdo de balanceamento por oxirredução. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto. Então, para falar sobre as reações de oxirredução, nós precisamos relembrar que o balanceamento é feito pelo método das tentativas. Porém, nas reações de oxirredução, é difícil balancear uma equação pelo método da tentativa. E aí, como que a gente faz? A gente vai se basear no princípio de que o número de elétrons cedidos vai ser igual ao número de elétrons recebidos. E para nós fazermos isso, é importante saber quem oxida e quem reduz. Então, vejamos aqui um exemplo. NaBr mais MnO2 mais H2SO4 dando MnSO4 mais Br2 mais H2O mais NaHSO4. Primeiro passo, determinar o NOx dos elementos na equação química e verificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Então, o primeiro passo é dar o número de oxidação de cada elemento. Pausa o vídeo aí, então, e coloca o número de oxidação de cada elemento nessa reação. Então, o número de oxidação está aqui, ó, os números de NOx de cada um. Beleza, e agora nós vamos ver o quê? Traçar os ramais de oxidação e redução. O que é esse ramal? Essa setinha que eu estou fazendo aqui é um ramal de oxidação e redução. Eu fiz aqui, então, o Br, ele passa de -1 para 0. Isso quer dizer que aumentou. Se aumentou, oxidou. E oxidou em quanto? Oxidou um elétron, né? E aí agora a gente vai traçar o ramal da redução. O Mn, o manganês, passa de +4 para mais 2. E aí então ele diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Próximo passo é montar um quadro para oxidação e outro para redução. As substâncias colocadas no quadro devem ter o maior índice de atomicidade e não pode ter NOx repetido. Então, vejam bem, nós vamos fazer um quadrinho, tá? E aí aqui, ó, nós temos no Br, -1, ele oxidou de 1 elétron. E aqui reduziu 2 elétrons, ok? E aí a gente vai fazer um quadrinho de oxidação e um quadrinho de redução. Para o quadro da oxidação, a gente pode colocar ou o NaBr ou o Br2. E aí, de acordo com o terceiro passo, a gente vai ter que colocar a substância com maior índice de atomicidade, maior número de átomos. Então, nós vamos optar pelo Br2. E quadrinho da redução, vamos colocar aqui, ó, MnO2 e MnSO4. Então, tanto faz, vamos colocar o MnO2. E aí, delta óxido, o que é isso? Número de elétrons perdidos vezes a atomicidade do elemento. Então, veja bem, oxidou em quanto? Em 1. Então, é 1 vezes o número de átomos do elemento. 1 vezes 2, que vai dar 2. Aqui, nesse caso, reduziu em quanto? 2. E aí, então, eu vou colocar aqui 2 vezes 1, que é 1 átomo de manganês. E aí, então, nós temos 2 e 2. Próximo passo. Próximo passo é, se possível, simplificar. E aí, então, se a gente tinha 4 e 2, vai ficar igual a 2 e 1. Nesse caso aqui, a gente tinha 2 e 2, vai ficar igual a 1 e 1. Simplificamos os coeficientes. Próximo passo, igualar os elétrons nos processos de oxidação e redução. O que é isso? O delta óxido se torna o coeficiente da substância que contém o átomo que reduz. Então, nós vamos inverter esses números aqui. O 1 que está aqui em cima vem para o MnO2 e o 1 daqui de baixo vai para o BrO2. Ah, mas é 1 e 1, tanto faz. Tudo bem, mas aqui em cima poderia ser 2 e aqui embaixo 1. E aí a gente iria inverter esses números, tá bem? Nós vamos ver outros exemplos. E aí, então, eu coloquei 1 no BrO2 e 1 no MnO2. O próximo passo, os coeficientes das demais substâncias, vai ser por tentativa. Então, vejam bem, eu já sei que aqui é 1 e eu tenho 2 Br, então no NaBr eu vou colocar 2, porque aí eu fico com 2 Br, ok? Depois, o que eu tenho? Eu tenho 2 Na, não é? E aí, se eu tenho 2 Na, eu vou ter 2 Na, beleza?
Aí eu coloquei 2 para o S aqui, ó, 2 do S, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter 3S. Ah, mas não era 2S? Sim, ó, 2S aqui e 1S aqui. Então, eu tenho 3S, ok? E quantos MN eu tenho? 1. E aí, aqui, então, eu tenho 1 MN. E o H, que é o último, né? Seguindo a regrinha do macho, né? H vai ficar por último e o O. 3 vezes 2, 6. 2H aqui, vai faltar 4, né? 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. E aí, então, a nossa reação está balanceada. Vejamos outro exemplo. K2CR2O7 mais HCl, dando KCl mais CrCl2 mais Cl2 mais H2O. Demos, então, o número de oxidação de todos os elementos na reação, na equação, e aí traçar o ramal. A gente tem que o Cr, ele passa de mais 3, né? Aqui, ó, menos 2 vezes 7 dá menos 14, né? Menos 14, aí cada oxigênio é menos 2. Aqui eu já coloquei direto, tá? Os números de cada um. Então, o Cr, ele passa de mais 6 para mais 2. Então, ele diminuiu. Se diminuiu, reduziu, ok? Reduziu em quanto? De 6 para 2, 4. E o Cl passa de menos 1 para 0. Oxidou, certo? Aumentou, oxidou. Oxidou em quanto? Em 1. Vamos traçar os ramais de oxidação e redução. Para o quadro da oxidação, vai o Cl2, ok? Para o quadro da redução, vai o K2CR2O7, que tem a maior atomicidade. E aí, o que a gente vai ter? No quadro da oxidação, a gente tem 1 vezes 2 do Cl, dá 2. E aqui no quadro da redução, o que a gente tem? 4 vezes 2 de Cr. 8. 2 e 8 a gente simplifica, vai dar 1 e 4. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos inverter. O 4 vai para o Cl, ok? E o 1 vai para o K2CR2O7. E depois a gente termina balanceando pelo método das tentativas, ok? Pausa o vídeo, tenta balancear e aí a gente já chega no resultado. E aí, então, aqui fica a nossa equação balanceada, beleza? Outro exemplo, KMnO4 mais HF, dando KF, mais MnF2, mais H2O, mais F2. Números de oxidação de cada elemento, pausa o vídeo, dá os números de oxidação, tá? Ramalzinho aqui da oxidação e redução. O Mn passa de mais 7 para mais 2, diminuiu, reduziu em 5 elétrons. O F passa de menos 1 para 0, aumentou, oxidou 1 elétron. Quadrinho da oxidação e redução, no quadro de oxidação vai o F2, porque tem maior atomicidade. No quadro da redução vai o KMnO4, tanto faz os dois, vamos pegar KMnO4. E aí o delta óxido vai ser o quê? Quantidade de elétrons, né? 1 vezes a atomicidade, 2. 1 vezes 2, 2. E aqui a quantidade que é 1, né? Vezes, a quantidade aqui que é 5, né? De elétrons, vezes a atomicidade do elemento que é 1. 5 vezes 1, 5. Vamos inverter. O 5 vai para o F2 e o 2 vai para o KMnO4. Depois, pausa o vídeo aí e termina de balancear. Pelo método das tentativas, vai ficar assim o nosso balanceamento, ok? Vamos ver alguns casos especiais. Quando o elemento sofre auto-oxirredução, parte dele oxida e parte dele reduz. Esse elemento não vai para o quadro. Então, aqui nós temos HI mais HiO3, dando I2 mais H2O. E aí, a gente vai dar os números de oxidação de cada um, traçar o ramal. O I passa de menos 1 para 0, aumentou, oxidou. Oxidou de quanto? De 1 elétron. E o mesmo I, né, o iodo, passa de mais 5 para 0, reduziu. Então, se ele reduziu, diminuiu, reduziu em quanto? Em 5 elétrons.
E aí, então, a gente tem o quê? A gente tem que essa molécula aqui, o I2, não vai para o quadro, tá? Por quê? Porque parte dele oxida e parte dele reduz, tá? Então, esse não vai para o quadro. Quem vai para o quadro? Vai o HI para oxidação e o HiO3 para redução. E aí, o restante é o mesmo procedimento. Aqui nós vamos inverter. O 5 vai para a oxidação e o 1 vai para a redução. Ok? Restante é método da tentativa. Outro caso especial, quando ocorre uma dupla redução, a substância sempre vai para o quadro. Então, aqui, ó, P4O6 mais I2, dando P2I4 mais P4O10. Números de oxidação de cada um. E aí a gente vê que o P, o fósforo, ele vai passar de mais 3 para mais 2. Diminuiu, reduziu. Reduziu em quanto? 1 elétron. E o iodo passa de 0 para menos 1. E aí, então, o que aconteceu? Reduziu também, dupla redução, ok? E o fósforo passa de mais 3 para mais 5, oxidou, ok? Oxidou em quanto? Em 2 elétrons. E aí, o que a gente vai fazer? Essa substância sempre vai para o quadro, quando ela fez dupla redução. Então, quem sempre vai para o quadro? O P4O6, o P2I4 vai para o quadro, tá? Porque sofreu dupla redução. Reduziu tanto o fósforo quanto o iodo, ok? E aí, então, o que a gente vai ter? Vamos ter o P4O10 para oxidação, tá? E vamos ter o P2I4 para redução, certo? No P4O10, a gente vai ter 2 é o número de elétrons, vezes 4, que é o número do fósforo, tá? Na redução, nós vamos ter 1, que é o número que reduziu aqui, vezes 2 do fósforo, e 1 vezes 4 do iodo, tá? E aí, a gente vai simplificar, e aí, agora, nós vamos inverter. O 3 vai para o P4O10 e o 4 vem para o P2I4. Restante, balanceamento por tentativa, tá? Vejamos outro caso especial, quando ocorre dupla oxidação, é o mesmo caso, né? Aqui nós temos o AS2S3, que oxida, o HNO3 ali, que reduz, e o S também, que oxidou, tá? Então, quem vai para o quadro? Vai para o quadro o AS2S3 e o HNO3, ok? No final, o que a gente vai ter? Nós vamos inverter, né? Aqui, 28, ok? Com 3, e aí vamos inverter, certo? Restante é balanceamento por tentativa. Outro caso especial, quando a reação tem um H2O2, e aí então ela pode oxidar ou pode reduzir, ok? Vamos dar os números de oxidação de todos eles, e aí a gente tem aqui que o CR, ele passa de mais 6 para mais 3, diminuiu, se diminuiu, reduziu. Se o CR reduziu, então nós vamos colocar o H2O2 para oxidar, certo? E aí, vamos colocar aqui no quadro, né, da mesma forma dos outros, simplificamos, vamos inverter. 3 vai para o H2O2 e 1 vai para o CR2O7, tá? E o restante é método das tentativas, ok? Tá? Então, ficamos assim. E aí, então, para essa aula era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E nós nos vemos na próxima aula. Um abraço, fica com Deus e até a próxima!